Continuidade da aula penal 3, turma do quarto semestre matutino, Faculdade FACIP Cuiabá, dia 3 de setembro de 2020, parte 2. Colegas, olha só, o 121, parágrafo 3º do Código Penal, o homicídio culposo, ele tem o homicídio culposo do Código Penal e o homicídio culposo na Lei 9.503/98, pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Então, uma coisa é o Código Penal, outra coisa é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu posso praticar um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ou não. Então, se eu pratiquei limpando uma arma de fogo, por exemplo, percebam que, naquele caso da Isabelle, ontem eu vi um noticiário, o caso é público, a gente pode comentar, não está em segredo, o pai teria sido indiciado pelo crime de homicídio culposo porque não tomou todas as cautelas necessárias para impedir que uma garota de 14 anos ou 16 anos pudesse transportar uma arma de fogo até o quarto. Uma arma de fogo não é uma boneca, uma arma de fogo não é, na verdade, um brinquedinho. Quem deve guardá-la e ter a responsabilidade é o titular, aquele que tem autorização para a arma de fogo. Eu não vou sair da minha residência e deixar uma arma de fogo em cima da mesa com 3 filhos pequenos em casa. Se alguma coisa acontecer, faltou, então, o dever de cuidado, de cautela para aquela arma de fogo. Então, se um crime foi cometido na direção de veículo automotor, camarada que ultrapassou o sinal vermelho, né? Não respeitou a velocidade máxima permitida e matou uma pessoa, é homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro. A pena vai de 2 a 4 anos. Atenção! Homicídio culposo não admite tentativa. Não existe tentativa de homicídio culposo. Por quê, professor? Porque homicídio culposo, obviamente, por negligência, imprudência ou imperícia, ela morreu. Se ela não morreu em face da conduta culposa que você teve, isso foi uma lesão corporal culposa. Vou dar um exemplo, para ficar bem claro. Então, imagina eu vindo com o meu veículo pela avenida do CPA. Eu troquei a roda do meu veículo e coloquei apenas 2 parafusos. Falei, não, que eu consigo chegar em casa, o outro parafuso estragou, espanou. E quando eu passo ali o shopping Pantanal, a roda solta do meu veículo, da minha roda, a roda solta, o pneu solta com roda e tudo do meu veículo e atinge um motociclista que vinha em sentido contrário, na testa. Ele cai e morre. Eu tinha o dolo? Não. Ah, professor, mas você assumiu o risco? Não. Me faltou um dever de cuidado, né? De ter verificado, ou seja, foi imprudência, faltou o dever de cuidado, de ter verificado. Eu não posso sair de casa com apenas 2 parafusos e uma roda. Eu não posso sair de casa com o meu veículo com problema nos freios. Isso é homicídio culposo. Se esse motociclista não tivesse morrido, perdesse, por exemplo, um braço, ficasse com alguma deficiência, seria lesão corporal culposa. Não existe, não existirá nenhuma modalidade culposa do ordenamento jurídico que a tentativa será admitida. Tudo bem? No dolo eventual, maravilha. Porém, na modalidade culposa, a tentativa jamais encostará. Beleza? Então, quando eu falo modalidade culposa, o Código Penal, ele fala no artigo 18 do Código Penal, em seus incisos de número 1 e 2. Código Penal, incisos de número 1 e 2. No 1, ele fala dolo, crime doloso, e no 2 ele fala crime culposo, quando então realiza então por imprudência, negligência ou imperícia. Isso é a modalidade culposa. Lembrando os colegas, crime de homicídio culposo não será julgado pelo tribunal do júri. Porém, colegas, embora não seja julgado pelo tribunal do júri, o promotor pode oferecer uma denúncia por um crime doloso e chegar lá no júri, o jurado reconhecer um crime culposo? Pode, e eu vou dar um exemplo para entender. Porque se eu não der um exemplo, vocês não entenderão, acharão muito bonito o que eu falei, mas não entenderão. Eu prefiro que não achem bonito a minha explicação, mas entendam e jamais esqueçam.
Em Livramento, uma cidade próxima de Várzea Grande, houve um crime bem diferente. Dois compadres tinham uma brincadeira bem diferente. Um ficava distante do outro 10 metros e um tirava o chapéu do outro na bala. Exatamente. Um tirava o chapéu do outro na bala. 10 anos de brincadeira. Lá em Livramento. Esse crime tem uns 20 anos. Até que um dia deu errado. Eu não sei como demorou tanto tempo. 10 anos de brincadeira, um tirando o chapéu do outro na bala. Um dia ele errou o chapéu e acertou a testa do compadre. O compadre, pô, morreu. O promotor de justiça não pensou duas vezes. Entendeu que houve dolo eventual. Que ele assumiu o risco de produzir o resultado, dizendo para o resultado, ó, dane-se. Se acontecer bem, se não acontecer, amém, não tô nem aí. E foi levado a julgamento pelo júri. Lá no júri, o promotor sustentou o dolo eventual, queria a pena do homicídio simples de 6 a 20 anos, mas a defesa sustentou que, na verdade, tratava-se de culpa. Quando eu falo culpa, colegas, nós aprendemos em semestres anteriores que a culpa é classificada como culpa consciente ou culpa inconsciente. Culpa inconsciente, negligência, imprudência ou imperícia, e culpa consciente. O que é culpa consciente? É quando a gente prevê o resultado, mas espera, culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que por sua habilidade ele não ocorra. Poxa, 10 anos de brincadeira, o resultado era previsível? Sim. Ele esperava que não fosse ocorrer? Sim. Pela sua habilidade? Sim. E o tribunal do júri reconheceu por maioria de votos que ali tinha um crime de homicídio culposo. E ele foi condenado por homicídio culposo no júri. Não pode ser levado a julgamento o homicídio culposo. Agora, ser reconhecido pelo júri a modalidade culposa, isso pode. Tá ok? Pena de 1 a 3 anos. Detenção, lembram? Detenção. Início de cumprimento de pena, aprendemos semestre passado. Detenção, semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime mais rigoroso. Reclusão, início de cumprimento de pena, fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, semiaberto ou aberto, reclusão, fechado, semiaberto ou aberto. Maravilha? Show de bola? Do parágrafo 3º, eu vou pular o parágrafo 4º para ficar sequencial e vou até o parágrafo 5º. Olha comigo. Professor, por que você vai para o parágrafo 5º? Para ficar sequencial. O que diz o parágrafo 5º? Se o crime for de homicídio culposo, acompanhe comigo. 121, parágrafo 5º do Código Penal. Se o crime for de homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração penal atingirem o próprio agente de forma tão grave, que a sanção penal se torne desnecessária. Para explicar esse parágrafo 5º, só com um exemplo muito claro. Primeiro, para reconhecer o perdão, isso é a hipótese de perdão judicial. Então, por gentileza, coloquem aí no seu código, no seu caderno, na sua mente, não tem problema, que o parágrafo 5º é uma hipótese de perdão judicial. Primeiro requisito, só cabe no homicídio culposo. Primeiro requisito, só cabe no homicídio culposo. Ele também cabe lá no CTB, tá? No homicídio culposo do CTB, embora lá não tenha previsão legal. Primeira hipótese, só cabe no homicídio culposo. Segunda hipótese, só cabe quando as consequências atingirem o próprio agente. Só cabe no homicídio culposo. Segunda hipótese, só cabe quando atingir o próprio agente. Terceiro, e a sanção penal se tornar desnecessária. Professor, como é que eu posso entender, professor Lucino, o que é o perdão judicial? Eu vou explicar para vocês com um exemplo que vocês vão se lembrar. Aqui em Cuiabá,
aconteceu um fato que ficou muito conhecido. Um delegado de polícia, naquele dia, sempre era a esposa que levava a filhinha pequena para o colégio. Naquele dia, por algum motivo, ele que foi levar a filhinha para o colégio. Ou o filhinho, não me recordo. E quando ele estava indo para o colégio, ligaram para o delegado dizendo: ô delegado, doutor, tem um flagrante aqui na delegacia e o camarada tem que ser encaminhado para o presídio, é urgente, só precisa assinar. O que ele fez? Ele mudou a rota. Em vez de ir para o colégio, ele virou e foi até a delegacia de polícia para assinar o flagrante. O que ele fez? Deixou o filho no carro. Trancou o carro e deixou o filho no carro, porque ele só ia assinar e voltar. O que aconteceu? Ele esqueceu. E o flagrante demorou, enrolou. Quando ele lembrou, a esposa ligou e falou assim: você já buscou nosso filho no colégio? Ele falou assim: como assim? Você saiu para levar nosso filho no colégio. Quando ele sai no veículo, isso era 1h da tarde, quando ele chega até o veículo, quando ele abre o veículo, o filho está morto. Colegas, foi ou não foi um homicídio culposo? Faltou ou não faltou a este pai um dever de cuidado? Faltou, professor. Ele foi negligente. Foi um homicídio culposo. Agora eu pergunto a vocês: existe uma pena, esta pena do homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos, é maior do que a pena, a consequência que esse pai já sofreu, a perda de um filho por isso? Não. Então, neste caso, a sanção penal se torna desnecessária. Entenderam? Vou mais um outro exemplo. Um camarada dirigindo o seu veículo, ele ultrapassa em um local proibido e acaba matando um integrante, um passageiro do outro veículo que vinha em sentido contrário. Homicídio culposo. Só que o condutor do veículo que fez a passagem indevida ficou tetraplégico. Tetraplégico, está de cadeira de rodas, não tem movimento mais nenhum. Pergunta aos colegas: foi homicídio culposo? Sim. A sanção penal se torna desnecessária? Sim. Atingiram o próprio agente de forma tão grave? O camarada já está tetraplégico. Ele vai ter que cumprir uma pena de detenção de 1 a 3 anos? Não. Atenção. Somente para o homicídio culposo. Uma mãe que matou o filho porque não gostou da roupa que o filho estava usando, foi lá e disparou 3 vezes contra ele. Ai, nossa, matei meu filho, que saudade do meu filho. Não. Tem que ser para o homicídio culposo. Outra coisa, lembrando do semestre passado, o homicídio culposo, ele é uma causa extintiva da punibilidade. O homicídio culposo é uma causa extintiva da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Tá ok? Maravilha? Show de bola? Tranquilos? Entenderam? Compreenderam legal? Então tá bom. O parágrafo 4º do Código Penal, do 121, então 121 em seu parágrafo 4º, ele traz então a causa de aumento de pena de 1/3. Então o parágrafo 1º, o artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, ele traz uma causa de aumento de 1/3, olha lá, em 2 hipóteses. Uma hipótese para o homicídio doloso e outra hipótese para o homicídio culposo. Ele diz assim: no homicídio culposo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime resultar de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, se o crime foi culposo, o agente podia ter evitado ou ter amenizado as consequências de seu ato, ligando para alguém, prestando socorro para aquela pessoa, para aquela vítima, ou mesmo ele fugiu porque não queria sofrer uma responsabilização criminal, não queria ser preso. Além da pena do homicídio culposo, ele sofre um aumento de pena. Então, se houve um homicídio culposo e você não prestou socorro, você não procurou diminuir as consequências do seu ato, além da pena do homicídio culposo, você sofrerá uma causa de aumento de 1/3. Porém, se este mesmo homicídio for doloso, você tiver dolo,
esta pena será aumentada também em 1/3. Segunda parte do artigo 121, parágrafo 4º, diz assim: sendo doloso o homicídio, a pena será aumentada de 1/3 se é praticado contra menor de 14 anos ou pessoa com mais de 60 anos. Tudo bem, colegas? Sendo assim, encerramos o artigo 121, é o maior deles, né? É o artigo que realmente era necessário uma maior atenção, porque tem muitos incisos, muitas situações, precisava entender bem o crime de homicídio. Tranquilos? Maravilha. Alguma dúvida em relação ao artigo 121? Não? Caso não tenha dúvida, então, em relação ao crime de homicídio, passo, então, agora a estudar o artigo 122. Por sinal, acrescento que se algum colega estiver com o código, né, desatualizado, ou seja, o código, o VADMECUM de 2018, ou ainda no início de 2019, teve uma alteração, né, no artigo 122, né, no ano de 2019. Essa alteração foi pela lei 13.968. Então, se porventura estiver, na verdade, não tiver o acréscimo, né, do 122, a retificação do artigo 122 e parágrafo 1º, né, 2º e 3º, peço só que vocês entrem no site do Planalto para impressão, tá bom? Vamos então agora ao 122. O crime é induzimento, instigação e auxílio ou automutilação. Quem não tem isso no seu código, por gentileza, agora eles incluíram a automutilação. Sabe, colegas, aquelas brincadeiras que estavam fazendo entre jovens de automutilação, né, da tal da baleia azul, né, sei lá mais o quê. Pois é, eles passaram a inserir também essa automutilação aqui no artigo 122. Então vamos lá. A pessoa que comete suicídio não está cometendo um crime, correto? Comete um crime aquele por de alguma forma induzir, instigar, auxiliar ou proporcionar essa automutilação. Vamos entender rapidinho o que é induzir, o tipo penal induzir. Induzir é fazer nascer a ideia do suicídio na cabeça de alguém. Por exemplo, né, o João me procura e falou: "Ô, professor, eu não entendi a aula de hoje." Eu falei: "Não entendeu, João?" "Não entendi." Falou: "Olha, sinceramente, sua situação está muito grave. Você não entendeu a aula de hoje? Sinceramente, interessante seria que você cometesse o suicídio." Imagina, eu fiz nascer na cabeça do João a vontade de cometer o suicídio. Eu respondo por esse delito? Professor, e aquele que comete suicídio, se porventura ele não chegar ao resultado morte, ele responde? Não. Eu não posso ser responsabilizado, não posso ser responsabilizado pela autolesão, né? Eu não posso ser responsabilizado pela autolesão, pelo autoflagelo, né? Eu não posso ser responsabilizado pela autolesão, pelo autoflagelo, tá ok? Tranquilos? Beleza. Vamos mais um pouquinho. Induzir, então, é fazer nascer a vontade de cometer um delito. Aliás, cometer o suicídio, ok? Instigar. Instigar é reforçar, ou seja, alguém já tem a ideia do suicídio e você reforça. Vai lá, é isso mesmo, né? A doutrina às vezes traz alguns exemplos interessantes. Então imagina um camarada que subiu no viaduto para poder pular. A pessoa lá embaixo fica gritando: "Pula, pula." Se você está gritando "pula, pula", você está o quê? Instigando. Você está reforçando uma pessoa cometeu o suicídio, tá? E auxiliar é fornecer meios. Auxiliar é fornecer meios. Ô, professor Lucílio, eu tô com muita vontade de cometer o suicídio. É mesmo? Só que eu não tenho coragem. Você poderia me emprestar sua arma de fogo? Ou um facão? Ou você poderia me dar uma carona até o viaduto ali? Minha condição tá tão feia que eu não consigo nem chegar no viaduto.
Falei, claro, te dou uma carona. Pra você morrer? Claro. Vem comigo, né? Então, auxiliar é fornecer meios. Eu não posso acompanhá-la até o viaduto, ela subir no viaduto, falar, professor Lucilo, eu tô sem coragem para pular. Você pode me empurrar? Se eu empurrá-la, eu não respondo pelo 122. Se eu empurrei, eu pratiquei o crime de homicídio. Ah, mas ela mandou. Ela pediu. Não importa, né? Eu pratico o crime de homicídio. Já ouviram falar de uma brincadeira muito legal? Olha que brincadeira legal, chamada roleta russa. Uma brincadeira idiota. Uma das brincadeiras mais idiotas, mais imbecis que eu já tive a oportunidade de conhecer. Se é que isso pode ser chamado de brincadeira, algo tão imbecil. Desculpe meu desabafo. Mas a roleta russa é reconhecida como artigo 122. Quando dá errado. Então, imagine aí 4 pessoas. Eu já tive um colega que morreu em face desse tipo de brincadeira. Um jovem que estudou comigo. Eu resolvo, então, dou a ideia de fazer uma brincadeira de roleta russa. Eu e mais 3. Coloca, então, uma munição no tambor, gira o tambor, fecha, atiro, passo para outro, ele aperta o gatilho, passo para outro, ele aperta o gatilho. O quarto não tem a mesma sorte. Eu instiguei aos demais, eu induzi aos demais a praticar o suicídio. E os demais instigaram, reforçaram. Todos responderão pelo artigo 122. Eu não posso pegar o revólver e apertar o gatilho. Porque se eu pegar o revólver e apertar o gatilho, isso é crime de homicídio. Doloso, dolo direto. Eu quis o resultado, ok? Show de bola. Vamos entender o artigo 122, então. Diz assim o artigo 122, caput. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Veja só, ele passa a trazer também aqui aquele para praticar a automutilação. Você se automutila, né? E também prestar auxílio material para que o faça. De alguma forma, prestar este auxílio material para realizar o suicídio. Colegas, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Porque muitas vezes uma pessoa é encontrada morta em um rio. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa é encontrada morta ou encontrada enforcada. Ah, foi suicídio. É instaurado um inquérito policial, sabiam? Para saber se houve um suicídio ou se houve alguém que induziu, instigou ou auxiliou aquela pessoa a praticar o suicídio. E mais, se aquele suicídio foi, na verdade, montado, criado para simular uma situação que não seria suicídio, seria um homicídio. Você matou uma pessoa enforcada e depois pendurou numa corda. O que tem ali é homicídio. O que tem ali é homicídio e não suicídio, tá? Então isso é importante entendermos. Dados importantes eu gostaria que vocês anotassem, por gentileza. Algumas observações importantes do artigo 122. Primeira delas, o crime do artigo 122 não admite a tentativa. O crime do artigo 122 não admite tentativa. Quando eu falo tentativa, colegas, entre parênteses, aquela do artigo 14, inciso 2. Aquela tentativa do artigo 14, inciso 2, ou seja, aquela causa de diminuição de pena. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Pena reclusão, houve uma mudança, tá? Era detenção, agora passa a ser reclusão de 6 meses a 2 anos. Colegas, olha só. Professor, eu induzi uma pessoa a cometer o suicídio, a pessoa subiu no viaduto e pulou.
Só que resultou uma lesão corporal de natureza leve. Eu preciso explicar para vocês. Eu tenho 3 hipóteses de lesão corporal. Leve, 129 caput. Grave, 129 parágrafo 1º. E 129 parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. Tá ok? Se ele pular e por um milagre divino não acontecer a morte dele, se por um milagre divino não acontecer a morte dele e resultar uma lesão corporal de natureza leve, a conduta dele será atípica. Ele não será responsabilizado por nada. Então, eu induzi, a pessoa foi lá e pulou. Se resultar uma lesão corporal de natureza leve, quem induziu não responde por nada. Agora, olha só. Se ele, ao pular, isso veremos um pouco mais à frente, se ele, ao pular, resultar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ele responderá por ela. É isso que está dizendo agora o parágrafo 1º. Percebam o que ele diz. Parágrafo 1º do artigo 121. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resultar... Perdão, parágrafo 1º, desculpa, parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Ou seja, eu vou reconhecer agora uma situação prevista no parágrafo 1º que não tinha no Código Penal, que não era esta redação. Então, agora, se resultou uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, uma ou outra, eu passo a ter a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Mudou-se o entendimento do que era no Código Penal. Antes, o Código Penal trazia uma pena reduzida, abrandada. Se no Código Penal de vocês estiver dessa forma, por gentileza, recortem a nova alteração e modifiquem. Agora, se resultar lesão, mais uma vez, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, eu passo a ter hoje uma pena do parágrafo 1º e não mais a pena da lesão corporal grave ou gravíssima. Eu passo a ter uma pena hoje de 1 a 3 anos. Redação de 2019. Redação de 2019 do parágrafo 1º. Show de bola? Maravilha? Parágrafo 2º do 122. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resultar morte, então vamos lá, se o suicídio se consumou, né? Se o suicídio se consumou, né? Ou seja, realmente aconteceu esta morte, o suicídio. Olha o que traz, então, o parágrafo 2º, também com a redação dada de 2019, ele traz lá a pena de 2 a 6 anos, né? Então, se o suicídio se consumou, a pessoa morreu, ou se resultou a morte, então, num primeiro momento, ele traz que basta o induzimento, a instigação e o auxílio, e depois do parágrafo 2º, ele traz houve a morte. A partir de agora, por causa dessas brincadeiras que estavam acontecendo, passo então a ter uma responsabilização maior, com uma pena então de 2 a 6 anos. E mais, o parágrafo 3º traz uma pena duplicada. O parágrafo 3º traz uma duplicação da pena. Vejam comigo, acompanhem comigo. A pena será duplicada. Parágrafo 3º. Se o crime for praticado, se o suicídio for praticado por motivo egoístico, e aí acrescentou agora, motivo torpe, motivo repugnante, motivo fútil, que é o motivo pequeno, ínfimo, eu passo então a ter agora uma pena duplicada. Não tinha isso na redação. Somente 2019 acrescentou. Por gentileza, não sei se vocês estão com a atualização do 122. E o inciso de número 2
também a pena será duplicada. Duplicado é uma causa de aumento se a vítima for menor ou tem diminuída por qualquer causa a incapacidade de resistência. Professor, o que é ter diminuída a capacidade de resistência? Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que fez uso de drogas, uma pessoa que tomou um determinado medicamento, está grogue, não conseguindo responder pelos seus atos, isso é ter a capacidade de resistência diminuída. E a lei de 2019 ainda me cria mais 4 parágrafos. É uma lei que era pequenininha. E ela passa a criar a figura do parágrafo 4º. A pena agora sofrerá uma outra causa de aumento. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 122. A pena será aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Colegas, essas brincadeiras estavam atingindo jovens. Famílias perdendo jovens. Já vi, inclusive, aquelas pessoas que estavam respirando aquele gás de perfumes, desodorantes. A brincadeira da baleia azul, a brincadeira de dar aquela rasteira, de ficar sem comer, de dar tapas, socos, enfim. Então, eram brincadeiras que estavam ultrapassando a normalidade do convívio social. Então, muitos falam, nosso Código Penal é antigo, é arcaico. Colegas, o nosso código ele vem sendo atualizado, não na velocidade que deveria. Então, ele traz também, se isso foi a brincadeira aqui utilizada pela internet, eu tenho uma causa de aumento também até o dobro. Mas, o parágrafo 5º ainda traz uma outra causa de aumento. Aumenta-se a pena também em metade se o agente é um líder ou um coordenador de grupo ou rede virtual. Se eu sou o coordenador, se eu sou o líder de um determinado grupo virtual e eu pratico, eu organizo, eu também recebo nestas sanções uma pena, então, também aumentada de metade. O legislador tentou fechar o cerco, mas, parágrafo 6º, se o crime praticado resultar lesão corporal de natureza gravíssima e for cometido contra menor de 14 anos ou contra quem tenha enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Olha bem, colegas. Se eu estou induzindo uma pessoa com menos de 14 anos e resultar nela uma lesão corporal de natureza grave, essa pessoa não tem o discernimento, eu falo, ó, vai lá, pula ali. Pula ali no portão do inferno que você vai voar. Eu falo isso para uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está drogada, uma pessoa que tem debilidade mental. Ó, pode pular no portão do inferno, aqui tem um lugar protegido, você vai voar. Ela vai e pula. Isso é homicídio. Precisou o legislador trazer isso no parágrafo 6º. Isso já era um entendimento pacificado. Lucilo, Oi. E aquele que o rapaz ele tinha problema mental, deram bebida para ele até ele morrer? Homicídio. É por isso que ele foi preso, Kelly. Homicídio. 4 corotes de uma vez só. Isso é homicídio. Isso não é induzimento ao suicídio, não. Isso é homicídio. Aquele rapaz tem debilidade mental. Ele ficava aqui próximo da minha casa, Kelly. É bem próximo da rodoviária onde esse rapaz ficava. E a brincadeira de R$1 é porque todo mundo que passava ele pedia R$1. Era um indígena. Então esse rapaz que fez isso, por sinal, ele está preso. Ele está respondendo por um crime de homicídio. O próprio parágrafo 6º determina isso. Ele não induziu aquele rapaz, não. Aquele rapaz, pela própria redação do parágrafo 6º, não tinha condição alguma de entender isso. Pela sua debilidade mental, é homicídio qualificado e este rapaz será levado a julgamento pelo tribunal do júri. Para finalizar, o parágrafo 7º, ele diz assim: se o crime de que trata o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, ou seja,
quando resultar a morte, ou da automutilação resultar a morte, o parágrafo 2º diz assim: se ele for cometido contra a pessoa menor de 14 anos, ou contra quem não tenha o discernimento para a prática de seu ato, ou por qualquer outra causa também não possa oferecer resistência, ele também responderá pelo crime de homicídio. Colegas, isso já era pacificado, isso já era o entendimento dos tribunais superiores da doutrina. Porém, hoje, o legislador fez questão de inserir isso no Código Penal como forma de inibir uma brincadeira, e todo mundo sabe. E muitas vezes o cuidado é dos próprios pais. Nós deixamos que nossos filhos sejam criados pela internet.